Basta você se esforçar um pouco para se recordar de alguns desenhos animados ou então alguns seriados infantis que fizeram parte de uma geração inteira como a minha, por exemplo. Eu posso citar aqui a TV Colosso, os seriados japoneses que passavam tanto na manchete, e enfim, passava o Jaspion, Changeman, Flashman, Spilvan e enfim, muitos outros. Se você der hoje uma pincelada rápida na TV, você vê que quase todas as emissoras hoje optaram não mais por ter esse tipo de conteúdo infantil, vamos dizer assim. Basicamente o que aconteceu nos horários que eram usuais, principalmente pela manhã, de desenhos e programação infantil, foi substituído por programas de culinária e de um bando de coroa perguntando quem vai comer quem no final da novela das 8. E a razão disso ter acontecido, não se iludam, tá? Não foi nenhuma mágica. Segundo Mônica de Souza, em entrevista para o site Globo.com, o fim da programação infantil na TV tem ligação direta com o fim dos anúncios voltados ao público infantil. Logo, tira-se da criança o acesso a essa publicidade infantil e, bem, o que sobra? Surpresa. Ela terá acesso à propaganda destinada a adultos. Afinal de contas, não é por causa de uma proibição dessa que uma criança vai deixar de assistir TV. Lembre-se que em boa parte das famílias brasileiras, a TV ainda é o principal meio de entretenimento dos mais jovens. O que aconteceu no caso da TV infantil brasileira, após inúmeras interferências do governo sobre essa questão, é o que Milton Friedman costuma usualmente chamar de consequências não intencionais da lei, pois a lei originalmente visava proteger a criança de abusos da publicidade infantil. E o que acabou por acontecer? A consequência foi de tirar da grade da programação da TV aberta, em boa parte dos canais, a programação infantil das crianças. Ou seja, foi uma consequência fora do esperado pelo legislador. Uma consequência muito além do alcance que, enfim, as medidas reguladoras em cima desse setor vêm tentando alcançar ultimamente. O que eu acho mais hipócrita dessa lei é que efetivamente, independente de qualquer regulação, as crianças elas vêm consumindo cada vez mais e mais. Pois a TV aberta, ou então a TV, ela é só mais um meio de comunicação no qual essa criança vai ter acesso. Aliás, é só um veículo, porque não é só através da mídia que a criança tem o alcance dessas informações. O meio no qual ela vive influencia tanto quanto qualquer veículo midiático. Aliás, eu acredito que influencia até muito mais. Se o governo quer realmente proteger as crianças dos malefícios da propaganda infantil com alguma efetividade, ele terá que inevitavelmente propor um sistema rigoroso de censura sobre a informação. Logo, o governo ele busca a solução na medida mais idiota e na medida mais comprovadamente falha na experiência da humanidade, que é a proibição. Vocês que têm acompanhado o meu canal, vocês têm percebido que tem se tornado uma certa rotina aqui. Eu vim aqui me queixar de leis arbitrárias que vêm cerceando as nossas liberdades. Ou geralmente são leis completamente inconsequentes, como é o caso dessa, ou são leis mal intencionadas. Mas o que eu percebo é que a classe política, especialmente aqui no Brasil, ela voluntária ou involuntariamente, ela está atingindo um tamanho, um ímpeto, uma fome de que cada dia mais ela vai cerceando um princípio tão fundamental de qualquer sociedade livre, que é o princípio da liberdade de escolha dos seres humanos.
O projeto de lei 5921 de 2001 foi criado pelo deputado Luiz Carlos Auli, do PSDB. É isso o que a oposição do PT tem como mentalidade. E, enfim, trouxe a proibição da publicidade voltada para o público infantil. Em seu texto, acrescenta o parágrafo ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. A resolução talvez não almeje isso, mas o alcance dela é de vetar o uso de personagens infantis veiculados a qualquer tipo de propaganda em determinado produto. Essas informações podem se estender desde a um simples comercial, um simples anúncio, ou até mesmo a uma embalagem, por exemplo. Pois é, meus amigos, é terrível fazer esse anúncio, mas as nossas tão amadas maçãs da Turma da Mônica estão completamente ameaçadas e o nosso tão querido e amado herói nacional Dolinho também. Precisa-se dizer que proibir a publicidade infantil é uma medida que o governo toma, ou que a classe política toma, de atropelar a autoridade dos pais pelos filhos. A intenção que eu vejo é que os governantes olham a gente como animais reprodutores, que a partir do momento que nós temos os nossos filhos, nós podemos delegar a eles todo o resto, né? Porque ele simplesmente quer saber, decidir quando nós educamos, a partir de que idade nós educamos nossos filhos, o que nós temos que fazer para disciplinar os nossos filhos. Enfim, nós gradativamente estamos delegando decisões que cabem a nós, pais, a uma classe parasitária, que é a classe política, que eu aposto que 99% dessa classe sequer leu o preâmbulo da Constituição. Senão não estaria fazendo uma bizarrice como essa. Mas o pior de tudo dessa medida que foi tomada é que, apesar da medida não ser nem um pouco séria, as consequências que ela vai gerar são muito sérias, que vão afetar setores verdadeiramente produtivos da nossa sociedade. Por exemplo, se esse projeto de lei vigorar, isso vai afetar profundamente a Maurício de Souza Produções, por exemplo. Algo em torno de 70 a 90% do faturamento da Maurício de Souza Produções vem dos licenciamentos dos personagens. Foram os licenciamentos que muitas vezes sustentaram os gibis que são um símbolo para o nosso país. Maurício de Souza, por sinal, tem reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Mônica é reconhecida e admirada por verdadeiras lendas contemporâneas, como Dick Browne, criador de Agar, Will Eisner, criador do Spirit, e Osamu Tezuka, que não é ninguém menos o pai do anime. Olha, se algum dia houve alguma intenção de aqui no Brasil haver algum estúdio de qualidade de um nível de Disney, Nickelodeon, um grande estúdio de animação, ou então um grande estúdio infantil voltado a esse tipo de indústria ou tipo de mercado, essa possibilidade com essa lei simplesmente foi pro cu. Foi pro cu. E eu preciso dizer, e essa lei, ela não vai afetar só ela não vai afetar o filhinho de papai que tem TV a cabo, o filhinho de papai que tem acesso à internet, o cara que tem acesso a vários veículos de comunicação que tá nem aí para TV aberta, nem sabe mais o que é TV aberta. Isso vai afetar as pessoas que não têm acesso a esses bens, que dependem da TV para se entreter. Pois é, essas crianças, elas perderam a TV Globinho, essas crianças vão perder talvez o Bom Dia e Companhia, e elas vão ter acesso a conteúdo voltados para adultos. Vão ver a Fátima Bernardes falando sobre sexo, comportamento, sobre todas aquelas baboseiras que é dita naquele programa. Então, vocês podem perceber o tamanho da bizarrice que é essa lei, e que como que atualmente eu acredito que o legislador seja a profissão mais inconsequente do nosso país.
a cada dia mais eles estão criando leis absurdas, leis completamente fora da realidade. E, enfim, eu não sei até onde que isso vai chegar. Se você não leu, todo mundo leu alguma vez na vida, se não, eu recomendo que você leia. Existe no livro O Pequeno Príncipe a história de um rei que ele governa um pequeno planeta e ele só faz ordens óbvias. Por exemplo, ele ordena que, por exemplo, se ele estivesse aqui comigo, ele me ordenaria que eu estivesse sentado na frente de uma câmera gravando um vídeo. Ou você, nesse exato momento, ele ordenaria que você estivesse assistindo o vídeo. Ou ordenando que você respirasse. Mas aí o Pequeno Príncipe, inclusive, indaga: mas por que você faz ordens tão óbvias? E o rei foi muito claro. O papel do rei é fazer decisões óbvias. É esse que é o papel do governante. E, sei lá, os governantes se recusam a fazer o óbvio ou tomar o próprio bom senso. Enfim, se você gostou do vídeo, dê a contribuição com o like, divulgue e é isso. Um grande abraço.